Sejam todos muito bem-vindos para mais um 880 Entrevistas. Meu nome é André. Este programa tem o apoio da Artmus Store, Personagens e Momentos. E também temos o apoio da Trops. A Trops é uma produtora audiovisual aqui de Caxias do Sul. Se você não conhece, entre em contato. Tem o Instagram, é Trops Oficial. É tudo aqui embaixo. Isso aí. Denis, como você está? Eu tô bem, voltemos. Voltamos, né? Depois Todos de um período voltaram. de férias, exatamente. Deram uma bela descansada. Foi Uma bom. bela saidinha. Foi bom, a gente tava precisando, né? Foi bom chegar na sexta-feira e não ter compromisso nenhum no final de semana. Exato. Agora a gente pode voltar a fingir que é amigo, né? Pra mim o melhor tudo foi que o Monza saiu da frente da tua casa. Exato, claro, Agora tem que pagar. É só tu pagar. Pagou, O segredo sumiu. pagou, sumiu. É instantâneo, assim. Pagou e desapareceu. O problema é que a gente passou juntos no final de semana, mas fora isso, Cara, mas foi melhor. Foi no final de semana que a gente passou junto no mesmo ambiente, mas nós estávamos em turmas diferentes. O que foi bom também. Exato, exatamente. Então, Tula, como é que tá? Tudo bem Eu tô contigo? nervoso hoje. Porque Nervoso? a convidada conhece tudo da minha vida. Conhece Esse teu tempo- passado, né? Não, realmente, essa pessoa conhece tudo. é isso que a gente quer, É podre isso do que Luan. É exposed. Ela conhece tudo, ela já avaliou com quem eu namoro, ou posso ou não posso namorar. É tudo, minha vida é complicada. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje é Daniela Concer. Tudo bem, Daniela? Oi, tudo bem? Como você está? Tudo certo? Foi fácil nos encontrar aqui? Com as orientações do Luan foi super fácil. Eu É sou um um prédio mato. verde, é só É, entrar. as orientações do Luan é um prédio verde. É um prédio verde. Um prédio verde, Qual é a sim. cor do prédio? Não, tá certo. Não, errado não tá, né? Certo? Não sei, Não. mas errado não tá. Ela tá aqui, não tá? Tá, 18 tá. minutos atrasada, mas tá aqui. Mas tá aí, né? Não, ela chegou na hora. Eu cheguei na hora. Ela chegou Ela na chegou hora. bem na hora. Nós tava atrasado. Tá vendo? Nós já tava aqui e já tava atrasado. Eu tô bem também. Voltando agora pra essas entrevistas. Conhecer uma galera. Na real, da hora das entrevistas é conhecer pessoas diferentes. Eu não estava aí no nosso querido lutador Diego ali, mas... Gente boa. Gente boníssima, ele tá fazendo o projeto dele. A gente vai ter que remarcar uma segunda, que daí eu vou participar também, pra Claro. dar uma resenhada com ele. Não, Diego, gente Gente, boa. então Dani, comece se apresentando pra quem não te conhece, o que você faz, de onde você veio, do que se alimenta. Bom, então, eu sou Daniela, sou pedagoga, já sou formada há 6 anos, trabalho como professora, sou coordenadora de educação infantil, também dou algumas aulas particulares e, muito importante, eu sou casada, né? Não, é o ponto mais importante pra esse casamento continuar duradouro e saudável. Ah, nas horas vagas também sou gamer por culpa de alguém aqui do lado. Nossa, ela joga lobisomem de uma maneira Joga jamais vista. gamer? Como assim? Não? Tem um jogo... Sabe o que é joguinho lobisomem? Agora do- mudou o de nome, celular? né? Mudou o nome? Qual é Mudou. que tá o nome agora? Ah, é Volkswagen. Ah, Agora é chique. e aí... Mas você joga de celular, tu não joga? Sim, tipo... sim, só celular. Não, Eu Por tentei jogar uma influência. vez, eu não entendi nada. não, mas é assim, ó. É é assim, ó, influência. a gente jogava quando nós ia pra chácara, daí lá Não tem internet, nada coisa- pra é, fazer e e daí- tem lobisomem de verdade Cara, no mato. Entendi. Não, de noite a gente se reunia e nós ficávamos jogando entre nós. E aí descobriram que tem esse jogo online. E não é que a Dani se viciou. A Dani, ela entrou de cabeça. Ela se tornou... Cara, ela entrou num clã, ela virou a dona do clã. Tanto... Claro. Não, ela saiu de férias, uma vez ela botou assim no clã. "Ô, gente, eu vou sair de férias." O pessoal não sabia o que fazer. Pelo amor de Deus, não abandona a gente. Acabou Não, o jogo. acabou. Mudar, não, ela mandou que tinha que mudar o nome, mudaram até o nome do jogo. Ela manda no jogo. A verdade é essa. Não era você chamar de lobinho uma vez? É, É lobinho? eles chamam ainda de lobinho. Lobinho. Mas a moral é que ele de descobrir quem é o lobisomem no jogo, né? Aí? Isso. Ah, então tá. É da hora, mas vamos E jogar aqui. comprar roupinha, né, Dani? Comprar roupinha, claro. O meu objetivo é comprar as roupinhas, né? Eu achei que era tipo um RPG. Mais ou menos. Peraí. Ele é considerado. Não, peraí, vocês foram pro Espírito Santo, não foram? Sim. Tu não conheceu lá uma guria que é que joga contigo? Sim, foi muito bacana. Nossa, não, conta. ela conta nos essa história. recebeu. Então, né, a gente tinha esse clã e ela era minha co-líder, né? Aí a gente foi conversando, daí... Mas tu nunca tinha visto ela pessoalmente, assim, tu Não. não sabia quem era, assim. Não, a gente só Podia perder um conversou. rim. Aí eu confiava nela, se ela era minha co-líder, eu tinha que Pô, confiar, Eu né? também confiei em muita coisa lá em São Paulo pra cima lá. Não foi legal, não foi legal. Ah, mas tava levando o Ivonei junto comigo, então tudo certo, Tudo né? certo. Né? Então, mas a gente foi conversando, daí ela foi postando algumas fotos. Ela morava onde mesmo, no Espírito Santo? É ele lá que tá falando. É. Ela olha pro lado, toca pro outro. Olha pro lado, toca pro outro. Jogador caro. Não, mas tipo, ela morava onde lá? Eu acho que ela tá com o fone invertido. Pode ser. Não, pode ser. não, tá certo. Eu não sei. Tô de palhaçada, né? Conta a história. Conta a história. Toda vez que eu falo, ela olha pro dedo.
Maravilhoso. Quando tu querer olhar pro Denis, tu olha pro André. Quando tu querer olhar pro André, tu olha pro Denis. Exatamente. Tá, não, mas assim, ó, como que foi a experiência? Onde é que ela morava lá, que eu não me perdi na história? Agora vai esperar. À vontade. Ela morava em Guarapari. Guarapari, isso é Espírito Santo? Espírito Santo. Uhum. Aí ela postava as fotos das praias que ela ia, daí eu disse, nossa, que linda a tua cidade. Daí ela foi me mostrando as fotos, foi me mostrando a cidade dela, daí eu disse, nas férias eu quero ir para aí. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, daí eu fiquei uns 6 meses pensando, eu vou para o Espírito Santo. E daí chegou na hora das férias, eu queria muito ir viajar. Aí a Ivone queria ir para Santa Catarina, daí eu fui procurando as coisas, os preços, e no fim eu até cheguei a calcular os voos para o Espírito Santo, e daí bateu os preços, porque era tipo como se fosse ir para Santa Catarina os voos. Era a mesma coisa, praticamente. Aí eu disse para Ivone, que tal a gente vai? Daí ele disse, tá, vamos. E daí eu combinei com ela, eu disse, tô indo para aí, vamos combinar um dia, tu me mostra a tua cidade e a gente se conhece. Santa Catarina é da hora, Santa Catarina, mas lá Espírito Santo deve ser também baixado, né, cara? Nossa, deve ser massa. É muito o bagulho tem muita praia legal, eu acho. Entre a Bahia e o Rio de Janeiro, não tem como ser feio. É lindo, nossa, as praias são Na real, feio só que é o Rio do Sol, né? Só Torres pra baixo é feio. É entre a Bahia e o Rio de Janeiro, é um povo preguiçoso e malandro. Brincadeira. Nossa, Luan. Obrigado, gente. Esse foi o Luan. Abraço pra você, baiana. Você, carioca. Peraí. Abraço pra vocês todos. Tá escutando aí? @ Luan Rigoto com 2T. Que piada horrorosa. Tá, mas vocês gostam de viajar bastante assim, Dani? Como Sim, é que é? na verdade, eu gosto de viajar, né? O Ivonei gosta, mas ele é Não mais... é a O Ivone vai de preferência. brinde. Ai, tadinho. Depois o Ivone não fala mais contigo, tu não sabe por quê, né, Luan? Só porque ele não tá aqui, né? Senão eu não Senão falaria. era uma vagabunda. Não. Vocês casaram na praia? Sim. Da hora também. Diferenciado, Na né? verdade, o Ivonei nunca quis casar na igreja, né? Ele não via sentido a gente casar na igreja. Daí ele queria sempre casar no campo. A gente até ia no Joá, né? A gente tava até vendo pra casar lá no Joá. Não tinha lugar melhor? Para de falar mal, Casaram cara. na praia. Pelo Na amor praia? de Deus. Ó, Tá. viu? Tinha um praia. lugar melhor. Hã? Nossa, tu vai pedir pra casar no Joá. Mas tem muito lugar. Não. Eu vou te jogar um Assim, Indiana, cara. não, mas assim, agora foi muito preconceituoso. Como tem lugares melhores que o Joá, tem lugares piores que o Joá. Claro. Nova York, se eu pudesse me casar em Nova York, eu no Joá. Onde é que tem um leão caminhando no meio? Nova York ou Joá? Joá? Então um lugar que tem um leão caminhando não é um lugar bom. Não, é bom. Cara, tu dormiu, ele passou do teu lado. É, mas não tem o cara de queniano. Depois eu. Desculpa, Dani, desculpa. Enfim, casamento na praia, Dani. Vamos voltar aqui pra salvar o pessoal. Meu Deus. Aí ele não queria casar na igreja. E também a gente não via sentido casar na igreja se a gente nem frequentava a igreja. Um belo ponto, Eu né? penso assim também. Né? Então não fazia sentido. Daí então a gente procurou. Daí a gente foi pesquisando os lugares e eu disse, que tal na praia? Daí a gente, né, na praia, como que a gente ia casar lá? Aí foi muito engraçado, porque eu achei lá num site o contato, mandei e-mail, nunca me responderam. Aí um dia antes de eu fechar com outro espaço, uma pessoa me liga e diz, você é a Daniela? Eu disse, sim, sou. Aqui é do evento Elisê, a gente é aqui de Torres, a gente demorou para conseguir o teu contato, porque no site a gente não estava perdendo os contatos e a gente não conseguia, só que agora eu consegui. Tu tem ainda interesse em casar na praia? E eu disse, olha, a gente estava vendo aqui na cidade, mas qual que é a proposta? Daí aí começou. Daí a gente desceu na praia, eles mostraram tudo a proposta e a gente gostou. Ou seja, eles receberam pra casar, tu notou, né? É outro nível. É muito mais caro casar na praia? Assim? Não, a gente economizou muito. O valor que a gente ia pagar que era muito maior do que lá. Vai nem nos parentes. Não, e é muito conceitual, na real. Na real, é bem mais bonito. Pega, tipo, um dia que legal de praia, sei lá, foi o quê? Pôr do sol? Se casaram? Um amanhecer? Não sei. Na verdade, era pra ser um pôr do sol, mas aquele dia o sol não quis aparecer muito. Se não tava chovendo, tá bom, pelo menos. Sim, tá ótimo. Só os padrinhos passaram um pouco de frio, as madrinhas principalmente. Ai, coitadinhas. Mas padrinho tá lá pra isso mesmo. Não, Vai lá só comer de graça. Tem que sofrer um pouquinho. Beber de graça. Areia. É por isso que eles ficam de pé do lado do coisa. Mas daí Dá muita vocês monotonia. usaram roupa formal igual igreja ou usaram, tipo, sei lá, roupa mais de praia, assim, uma temática mais... Na verdade, as madrinhas tinham os vestidos delas, não precisava ser tão pomposo, podia ser uma coisa mais simples. E os padrinhos, né? Os homens Chinelo. estavam praticamente de chinelo, porque eles estavam de pé no chão. Cara, foi lindo.
Conta, Lu. As gurias foram se arrumar, saíram do hotel, tipo, de manhã. A gente tava na piscina. As gurias voltaram só na Mas todo piscina. casamento é isso. O homem ele fica preguiçando lá e se bota. Em meia hora o cara arruma, passa um gel no cabelo, bota o terno e vai. Bebe uma cerveja na lancheria e vai. É, bebe uma Cara, cerveja. agora tava frio. Só que daí, cara, foi bonita a cerimônia. Eu até esperava que... Eu achava que vai ser demorado. Não, cara, mas foi bonito. Quando veio já Foi. passou. E aí... Passou rápido. Tava todo mundo alegre, todo mundo feliz. Compensou Foi bem bacana. depois compensou a festa, né? O Nossa. frio que tava, depois compensou lá na Nossa. festa. Foi... A dança foi... Cara, foi tudo Vocês maravilhoso. fizeram aquelas coreografias de casamento e essas paradinhas também? Sim, a gente Tentaram. fez. A gente tentou fazer com os padrinhos, mas, né, eles resolveram beber um pouquinho antes, né? Eu consegui fazer. Eu e Ivone, a gente dançou certinho. Pode olhar lá no vídeo. Os únicos que acertaram. Né? Tu? Mas tudo bem. Imagina os outros, então, tu acertou. Eu sou um pé de valsa. Alcoólatra. Lembra que a gente foi lá na Suelen? Ah, mas pelo amor de Deus, cara, tu só me detona, cara. Tu não consegue me elogiar. Ah, mas Eu tô bruxão hoje. Não, mas pior que a gente foi no negócio lá da Suelen. Foi a Suelen que fez pra ela também, eu não sei. Sim. Daí a gente foi no negócio da Suelen e daí a gente... Ô, Lã, dá um passinho aí pra mostrar como é que faz, né? Que o Lã, infelizmente, não se casou. Ou felizmente, sei lá. E ele ia casar e ele ia meter uma dance. E daí a gente falou, ô, Lã, faz a dança. Daí o Lã fez, é mais ou menos isso aqui, a Suelen. Não é Não isso é. aí, não. Já ensinei não sei quantas vezes. Acho que é totalmente diferente. Ah, Eu tive uma aula e nada mais. E nada mais. Exatamente. Vitor de pagar quantas aulas? Umas 10 aí. Dá pra te fazer o resto? Pode? Pode, Não, pode fazer o ela resto. falou. Pode. Vai lá, vai Não, aprender eu essa vou ir. tango, breakdance. Ah, o tango foi a minha dança, né? Aí, ó, Valeu. vai lá aprender noção Pô, breakdance. bonita dança também. Oi, quais as principais diferenças tu viu, assim, da vida de casado, assim, de... Vocês namoraram antes, assim, um tempo antes de casar? Sim, a gente tá junto há 13 anos. E casados há 2, 3 anos? 2, vai fazer 2. E qual foi, assim, as Só principais que diferenças? morando né? junto, a gente já tá há 4 anos. Sentiu diferença, assim, da época de casado e, tipo, namorando, assim? Ah, é que a gente sempre foi muito parceiro, então acho que a diferença é que a gente teve que pagar boletos, né? Juntou os boletos. É, isso aí, a diferença é que a gente teve que assumir mais responsabilidades, mas assim, de relacionamento, acho que ele não mudou muito. Pode Né? crer. É só mais os estresses, assim, diário, de contas pra pagar. Toalha Mas molhada no... Na verdade, o Ivonei, ele é super organizado, então eu digo que eu sou o homem da relação e ele é a mulher. Faz um corte, ó. Mostra pra todos os parentes do Ivonei. Eu tenho que Abraço, admitir. Ivonei. Mas ele é organizado, ele não consegue ver as coisas fora do lugar. E eu já não, eu já deixo tudo em cima da mesa, deixo coisa pelo quarto, e ele não, ele vai arrumando. E daí ele se irrita comigo com essas Ah, pequenas mas coisas. tu é bem assim também, né, Lotte? É tipo regradinho nessas coisas, né? Não, depende. Roupa eu sou desorganizado. O resto da casa eu coisa, tipo, eu curto de dar arrumar. Agora sim. Tu é um cara bem organizado, assim, Roupa tipo... até desorganizado. Não, é só olhar meu quarto. Tu tudo tira o jogado. sábado de manhã pra lavar roupa. Acho que tu lava na mão. Vai num rio lavar. Não, cara, ó, sabe que tu podia largar assim na sexta-feira de noite, tu larga a máquina na roupa, tu bota o sabãozinho, aperta o botão. Ela não me lava lembra, cara, minha máquina sozinha. estourou ontem. Não precisa estar olhando pra máquina pra a lavar. máquina Minha do Luiz máquina tá... estourou Como ontem. assim? Caiu um cano que vai embaixo, segura água, lagou a área de serviço, banheiro. Ontem tava eu lá secando. Meu Deus. O pézito gelado ontem. Parecia roxo, uma hora ali o pé roxo, assim, ó. Sem chinelo, sem nada. Mas passou. Secou? E tu virou professora e agora coordenadora de... Eu não sei o nome É exatamente. de educação infantil. Educação infantil, tá? Mas tu sempre pensava nesse sentido de virar professora? Como é que foi, assim, quando tu começou, assim? Ser professora eu sempre pensei, né? Porque eu brincava de ser professora, as coleguinhas da minha irmã sempre iam lá em casa, daí eu dava aulinha para elas, fazia até horário de recreio. Nossa. Não, regado. Raiz. Um chinelo havaiano em cima da mesa. Mais ou menos isso. Aí fazia provinhas com nota, tudo, sempre tive essa vontade. E quando eu fui para o vestibular, eu fui certo nisso, em pedagogia. Sempre quis dar aula para os pequenos, nunca pensei em dar aula para adolescentes. Pequeno, tu diz quantos anos, assim? Uns... Os meus alunos, eles têm 8. Ah, mas 8 já... Já entende um pouquinho, né, da vida também. Aí, esse ano, surgiu uma hora extra, né, para dar aula de artes com o professor. Ele tem comorbidade, ele não pode voltar para a escola. Então, daí eu peguei o horário dele, ele faz as aulas e eu só aplico.
Aí eu cheguei na escola e disse, qual turma? Daí ela me disse, tu vai ter o 8º e o 9º. Eu disse, meu Deus, adolescente, e agora? Nossa, mas eu acho que é a melhor coisa da vida dar aula para os adolescentes. A gente virou muito parceiro. Os adolescentes, quando eu entro assim na sala, eles já dão risada, eles já fazem brincadeiras. E quando eu dou trabalho, eles pegam e fazem. E eu achei, nossa, que eu não ia conseguir, porque eu sou bem pequena, de ser enorme. E aí eu disse, meu Deus, não vão me respeitar. Mas eu acho que vai muito da turma, na real, né? Tipo, da galera que tá ali naquele período, sabe? Porque eu já tive turmas excelentes, Cara, turmas eu era horríveis. sempre das piores, cara. Desde a primeira série, eu sempre fui 12, 22, 32, até ser da 102, tá ligado? E era sempre a pior turma. Mas assim, tu Por dava que aula, será? tu dava aula em escola, tipo, estadual, municipal, ou é escolinha de criança assim mesmo, 3, 4 anos? Quando eu iniciei na educação infantil, que é a escolinha, né? Iniciei como monitora. Aí depois que eu consegui mais tempo de graduação, aí eu consegui ser prof, né? Que tinha que ter pelo menos o 5º semestre para começar a ser prof. Daí eu comecei a ser prof dos pequenininhos. Aí depois eu consegui trabalho no Carmo, que é uma escola particular. Aí lá eu fiquei quase 5 anos. Daí depois que eu me formei, eu consegui ter uma turma com a creche. Daí eu dava aula para os bem pequenininhos, eles tinham 4 aninhos. E sempre me botavam na creche, porque eu sempre tive paciência, né, com as adaptações, então... Paciência. Não. Porra, Lu. Ó, o Lua só cai, só afunda nesse buraco. Não é bem assim. Aceita ali. Mas é muito mais difícil as crianças pequenininhas aí. Eu acho que é pior, né? É, que tem que ter paciência, porque eles choram, né? Ainda mais na creche. Eles vão pra escola, eles choram, eles querem a mãe, querem o pai. E tudo eles dependem da prof, né? Os pequenos. É bem mais Geralmente, difícil. quantos alunos vai numa turma assim de criança, assim, umas 10, 15, não sei como é que Em tá. tempos normais, não de pandemia. Na creche a gente tinha 18. Agora, na minha turma do ensino fundamental, que agora eu trabalho no município, então eu tenho ensino fundamental, eu tenho o 2º ano, e eles estão em 25. Mas daí agora, né, dividido. Qual matéria exatamente tu dá aula? Todas, na verdade, eu sou prof de área, então eu tenho que dar português, matemática. Os pequenininhos não tinham professor pra cada. Agora eu lembrei do meu tempo do colégio. Nossa, aqui. Abraço, professora Neus. É aquelas mesas redondas que bota um monte de criança sentadinha, uma Essa era da na outra. creche, mas agora no ensino fundamental, não, eles têm as mesmas. Pô, no meu pré era Mas assim, na creche, era sim. trimassa, mano. Aham, No na prezinho creche é é assim. A gente fez uma casa de caixa de leite no pré, mano. Muito da hora, eu lembro dessas coisas assim. Que legal. Trimassa. É que é umas dinâmicas de criança, tem que ser umas dinâmicas assim de, sei lá, de união, essas Sim. paradas. Reciclar. É. Por isso que agora na pandemia é bem difícil, né? Porque na educação infantil é tudo essa socialização. E agora eles têm que ficar cada um no seu quadradinho. É muito triste. Eu queria perguntar sobre isso. Como é que é manter a atenção das crianças na pandemia? Porque tu tava dando aula, não tava? Tava dando aula EAD, tipo online? Online, sim, a gente fazia aula online. E aí, para tu manter, já eu acho, durante o dia na presencial, tu manter a atenção das crianças, algumas são difíceis. Como é que é na pandemia? Tu diz na aula online? Online, assim, tipo, manter a atenção da criança na aula, assim. Na aula online é, tipo, fácil, porque, né, eles estão ali na TV não, na tela, olhando, então eles prestam atenção. Só que o difícil é fazer eles ficar com o microfone fechado. Porque na sala de aula, tu diz, né, cada um vai falar no seu tempo, levantar a mão. Mas lá na internet não tem isso. E hoje em dia as crianças são muito espertas, eles sabem clicar lá para abrir o microfone, para fechar. Então eu toda hora fechava o microfone, aí eu começava a falar e vinha um lá, destravava e falava junto. Então, na aula online é muito difícil, porque toda hora tem aquele que liga o microfone, fica cantando. Um let it go, let it go. Do nada. Sim, fica cantando. Aí a prof tem que dizer, não, vamos desligar. Aí até teve uma mãe que estava junto, né, na minha aula online. Cantando? E aí, não, ela disse... Ela tava tocando pandeiro. Ela disse, professora, essas crianças têm que ficar quietas, porque daí o meu filho não consegue entender o que tu tá passando para ele. Então eu disse, sim, mãe, a gente tem que ter calma. Eu desligo o microfone, mas só que eles ligam, eu não tenho totalmente o controle disso. Não dá pra bloquear Não. a pessoa. Deixar essa telinha preta ali. Não tem. E eles conseguem até compartilhar a tela. Aí eu fiz uma festinha sexta e a minha aluna começou a compartilhar a tela dela no meio da aula. Eu disse, meu Deus, essas crianças são muito espertas. Como assim compartilhar a tela? Colocar mais gente? Não, ela compartilha a tela do celular dela.
Ah, entendi. Ou do, Jogando do Free Norte. Fire. Não, é o Roblox. Roblox. Roblox das crianças. Roblox das crianças. É, mas ela compartilhou o Roblox. Ela queria mostrar o jogo dela. Tá, mas então tu tem que se reinventar, também tem que ser mais criativa pra... É, porque tu pega assim os adultos, assim, vamos pensar em âmbito de faculdade. A galera vai lá, faz a presença e vai jogar videogame, vai fazer outras coisas, assim. Sim, os Vai, pequenos não, eles querem participar. Os adolescentes, eles desligam a câmera, tu tem que pensar se eles estão lá. Mas os pequenos, não, eles querem participar. Acho que foi até uma professora da contabilidade que veio aqui que falou que para adulto é muito triste dar aula, porque é um silêncio. Foi assinar, eu acho, bem nas primeiras. Acho que foi assinar. É um silêncio ali, o pessoal nem sabe se estão ali, se não estão. Trava a câmera, trava o microfone. Até porque, na real, se for ver, tipo, acho que a pandemia, muita gente não estava bem preparado para ter aula online. Não. Porque, querendo ou não, exige uma estrutura, tu ter um microfone legal, Um tu ter Wi-Fi. uma webcam legal. Tipo, tá, hoje em dia qualquer celular tem, mas pra te ver num notebook, pra te ver num computador é um pouco mais complicado. Sim, tem que se adaptar. Tá, e como é que daí que virou as questões tipo digamos, de notas, assim, que tu dá nota, não dá? Como é que virou? Vai para um arquivo, tu consegue passar trabalhos, como é que faz agora? É, que agora no município, né, na questão do município, porque os particulares eles têm outra visão de dar as notas, né? Mas no município, então a gente não pode rodar o aluno, né? Ele pode repetir de ano até então. E as notas, para aqueles que nunca entregam o trabalho, a gente não pode, a gente tem que deixar em aberto o boletim, que a gente tem que fornecer de todas as formas possíveis trabalhos para eles. E se o aluno não faz nada, ele passa? Sim, porque a gente tem que ficar em constante busca ativa. Nossa, A gente que tem- lamentável. Sim, a gente tem que ficar ligando para as Mas é que famílias, isso aí que pedindo nem trabalho. Teve um debate uma vez na faculdade com um professor meu que daí a gente estava justamente falando sobre isso. E daí eu falando, nossa, mas hoje em dia as crianças têm muito mais acesso à educação e tal do que antigamente, né? E daí ele trouxe essa questão, o que é qualidade e o que é quantidade? Que nem ele falou, vários professores não podem mais reprovar alunos. Tipo, a pessoa, que aprendizado, ela vai passar de ano com uma média 4? É, eu descobri que eu não sou burro, só tendo tempo errado. Exatamente. Não, real. Tu gostava tanto do ensino médio que tu fazia faculdade. Eu me nele, formei né? na quinta série. É, tu fazia faculdade na quinta série, né? Tu Aham. fez 4 anos, né? Eu me formei na guitarra. 12 semestres. Não, é complicado e é isso. Tu falou que o ensino particular tem um ensino diferente, uma forma de avaliar os alunos diferentes. Que forma seria essa aí? Na Lá no verdade, reprova que eles pagam. Não, eles reprovam. Lá reprova. Não reprova porque os pais ficam em cima, né? Imagina, estão pagando, o aluno não vai estudar. Mas lá não tem isso de não ir para aula, porque os pais estão pagando. Então não tem como eles não... A exigência é diferente, né? É, bem diferente. Então não tem como eles ficassem nenhuma nota lá. Porque eu lembro que, assim, quando eu estudava no ensino... Eu estudava em colégio público, assim, estadual, sabe? E vira e mexe tinha aquelas atividades de dinâmica que tu ia nos colégios, na minha época, pelo menos, tinha, tipo, competição de colégio, assim, sabe? E teve um que a gente foi fazer lá no Madre Milda uma vez. E aí foi foda que o nosso colégio ficou em segundo lugar. E, tipo, vários colégios particulares estavam lá disputando com o nosso, sabe? E a gente conseguiu ficar em segundo. Nossa, a gente se sentiu os caras mais fodão, assim. Nossa, os babacas, vocês estão pagando pra estudar, né? É uma coisa que a gente vê, porque, assim, claro que o tipo de educação que tu vai ter pra pessoa vai dar mais possibilidades pra ela ser uma pessoa mais Eu não avançada. sei, mas tipo, acho que quem tá no colégio particular tem mais estrutura, Mais os pais têm mais estrutura, estrutura. mais Não é um moleque que rigidez, né? vai estudar de manhã pra trabalhar de tarde pra ajudar a mãe na renda. Eu acho que É. a diferença particular pro público É, é isso a aí. prioridade que a pessoa vai ter pra definitivamente ficar estudando, ter mais foco pra estudar, né, cara? Isso. Lembro uma vez que eu não tava fazendo os temas lá, o professor de matemática me perguntou, tu tá trabalhando, Denis? Eu falei, tô trabalhando de tarde. Ela tá te atrapalhando nas atividades? Eu não fiz de preguiçoso. Daí ela, não, começa a fazer, né? Senão eu vou te provar. Professora babá. Maria do Castelo Branco, gente boa pra caramba. Sim. Sim, mas tu foi sincero, pelo menos. Cara, mas essa questão do ensino particular para o ensino público, tu que já deu aula, é muita diferença, tipo, do jeito do ensino, do conteúdo passado. Digamos, passa mais conteúdo no particular, como é que é? É uma questão da escola, assim, ou não? Ou, digamos, as duas correm juntas, o que muda é mais a forma mesmo de verem a educação? Na verdade, as duas deveriam dar mesmo conteúdo, as mesmas matérias, mas enfim. Né? Por que não ocorre isso? Por causa que as crianças no município, digamos, a maioria não tem as condições que uma pessoa, né, da classe mais alta tem, de recursos, de livros,
de ir atrás de internet, de pesquisa. Então, acaba que o ensino lá no município seja um pouco mais fraco por essa questão dos alunos não ir muito atrás. Então, o professor não pode dar um conteúdo mais elevado, digamos, com um conteúdo mais difícil, se a criança não consegue acompanhar o raciocínio. Né? Se a criança não consegue. Porque nós temos alunos no 5º ano que ainda não sabem ler. Nossa. E como é que a gente faz? A gente tem, às vezes, que fazer 3 ou 4 planejamentos em uma turma no município. Muito complexo. Porque, às vezes, os pais, eles não são alfabetizados. Como é que eles vão ajudar a criança? Parece que as crianças de agora são mais atrasadas, cara. Sei Eu lá. também tenho essa Elas impressão. são muito espertas pra algumas coisas, mas tem umas coisas que são tão burras. Nossa, na Eu minha acho que época eu- eu não saía da primeira série sem saber ler. Cara, eu lembro que meu pai exigia que eu soubesse ler antes de entrar na escola. Tipo, ele fazia minha irmã ficar me dando aula, tipo, pra mim saber, tipo, coisas básicas, assim, soma, subtração, leitura, essas paradas. Tipo, antes de chegar na escola, o cara, tipo, já tinha uma preocupação pro cara, tipo, não ser idiota da turma. Não deu certo. Um pai dedicado. Não, respeita a minha história, pai. Lembra que a tabuada pegava valendo lá em casa, decorar a tabuada. Respeita a minha história. Vai se formar lá primeiro, seu vagabundo. E que nem eu trabalho na escola do município, né? Que a condição financeira das pessoas são um pouco melhor. Então, ali na minha escola, eu tenho alunos muito espertos. Outro dia, na minha aula, um aluno estava falando sobre mamíferos, anfíbios, e dizendo toda a classificação dos animais. Ele está no 2º ano. Né? E é de tudo que ele pesquisa, e ele é muito inteligente. Aí, outro dia, eu estava dando aula de matemática, e eu passei, tipo, a tarde toda fazendo aula de matemática. Daí, no final da aula, ele me olhou e disse, prof, eu estou com uma dúvida. Eu disse, qual que é a tua dúvida? Se tu é prof de todas as matérias ou é só matemática? Mandou na lata. Bloque. Esse aí não participa mais da minha aula. Desculpa, eu não tô te escutando. Pode falar de novo? Opa! O aluno teve que sair aqui. Conexão ruim. Aí eu disse, não, sou de todas. Aí, na hora de guardar os materiais, eu olhei pra ele e eu disse, eu sou uma boa professora de matemática? Daí ele me olhou e disse, não tô entendendo a tua piada. Brabão, brabão. Sabe? Eles são muito pra frente. Quantos Então, ele tem? depende de 8 anos. Nossa, eu conheço um gurizinho de 80, dá um pau nele se quiser. E- Pra ser justo, né? Ser Faz justo. algumas piadas. A mesma idade já. Mas eles são incríveis. Então, a minha realidade ali da escola do município é muito boa. Mas agora tu pega lá das periferias, né, mais pro Diamantino, né, a realidade é bem mais inferior. Tá. Tem uma pergunta pra ti, Dani. Quero ver agora o que você pensa sobre. Ai, meu Você concorda com como a forma que a educação acontece hoje no Brasil? Porque tem vários países do mundo que, por exemplo, assim, que nem tu falou, tem as notas para os alunos. Tem várias escolas do mundo que hoje não avaliam por nota, avaliam por, sei lá, competências, qualidade, desenvolvimento. Parecer descritivo. Parecer, porque, para pra pensar assim, tem pessoas que são muito boas em matemática, pessoas que são boas em português, mas tipo, tem dificuldades em algumas outras matérias. E porque tu não vai tirar 10 numa prova ou 7 numa prova, não quer dizer que tu não seja um bom aluno em outras matérias, sabe? Como que você vê como professor e uma pessoa da área? Eu não gosto de atribuir nota para o aluno, porque é justamente isso, né? Porque o aluno ele tem uma habilidade, tem alunos que têm habilidade em português, tem alunos que têm habilidade em matemática e tem alunos que têm habilidade em artes. Tem uns que não tem nada também. Não, alguma coisa a pessoa sempre... Educação física. Não, alguma coisa dentro, ou religião, a pessoa vai ser bom, sempre gabaritou religião. Sempre tem algo a acrescentar, né? Melhor foi a cara dela. Melhor foi a cara da Dani, tipo, Eu já fui aluno, cara, eu sei. eu já fui aluno. Eu já fui esse aluno. Só tô tentando me incluir na conversa. Não, mas é que eu acho errado mesmo, porque querendo ou não, tem pessoas que nem ela falou, tem qualidades, sabe? Tipo, tem dificuldades em algumas outras matérias, sabe? E uma coisa não exclui. Que nem, por exemplo, na faculdade. Eu já teve pessoas que eu vi lá que, tipo, fazia todas as atividades, chegava na hora da prova, ficava nervosa, ia mal, e daí, tipo, não conseguia os negócios. Eu tinha uma professora que falava sobre isso, que ela falava que ela não gostava muito de prova, porque ela falou assim, às vezes na prova o aluno ia lá, fazia uma cola, eu não via, ele ia super bem. E aí o outro que eu sabia que estudava, sabia tudo, chegava na prova, ficava nervoso, não ia bem, e ele tirava nota baixa. Aí ela falou assim, às vezes a prova não vale nada. Tipo, ela preferia dar muito mais trabalho do que prova. Ela falou assim, no trabalho, às vezes, aí tu via, o aluno que não se esforçava, ele ia tirar nota baixa. E o aluno que se esforçava, gostava da matéria, ia ir bem. Na verdade, essa questão de nota e prova é porque a gente tem que apresentar algum documento que certifique que a pessoa conseguiu capacitada. isso. Mas a professora que está ali em sala sabe exatamente o aluno que sabe isso e que não sabe aquilo,
A gente sabe exatamente onde a gente precisa aplicar uma prova E outra para coisa, saber a competência do Parece aluno. muito que o nosso estilo de educação quer que as pessoas saiam formadas, digamos, de uma forma igual, assim, tipo, que é como se fosse um padrão de educação. Sim. Só que cada pessoa é de um jeito, entendeu? Numa turma não vai sair, sei lá, 30 professores de matemática, 30 professores de português, tipo, vai ser um mecânico, vai ser um pintor, vai ser um contador, vai ser, tipo, cada um vai gostar de uma coisa, um professor de educação física. Então eu acho que a educação deveria ser muito mais dinâmica nessa questão, sabe? Mas tem uma sátira que é assim, tem um macaco, tem um gato, tem um papagaio, tem um pato, daí a prova é subir em cima da árvore. Tipo, o papagaio, o macaco, o gato, eles sabem subir. Cada um sobe de um jeito, e tipo, pro pato fica desleal. Mas se a prova fosse nadar, voar e caminhar na terra, tipo, o pato é melhor que tudo eles, tá ligado? Bagulho assim, tipo, aquele padrão. Eu consegui entender tua lógica. sabe? Entendeu? Ainda bem, porque eu... É porque eu não. Se esforçou. Não, se tivesse explicado de novo, não ia conseguir. Eu vi que se esforçou. Valeu pela explicação. Não, foi uma bela analogia. Assim, Dani, sempre que você é professor, como é que era com teus professores? Tinha algum que tu olhava assim e dizia, não, eu quero seguir essa linha de educação, tipo, como ele dá aula, ou não? Ou pra ti era algo mais, tipo, vou virar professor porque eu quero ser melhor que esses aí tudo. Sempre tem as professoras, né, que tu mais gosta e tal, mas eu fico pensando se eu me inspirei em alguma, eu não consigo pensar em uma específica, assim, que eu me inspirei. E eu acredito muito em propósito de vida, né, que todo mundo tem um propósito de vida. E eu acredito que o meu propósito de vida é vir ao mundo para ensinar, né, para ensinar e para acolher o aluno de uma forma diferente. Eu não me considero uma professora de padrões. Eu sou uma professora que fugiu totalmente dos padrões, né? Se tu vai lá na minha sala, eu tô lá agitando os alunos, né? Eu sou bem diferente daquelas prof que, agora é quadro, agora é caderno, agora é livro. Então, a gente está sempre fazendo uma coisinha diferente. Teve um dia que eu inventei que a gente ia contar uma história, daí cada criança ia falar um pedacinho da história. Aí surgiu o assunto de NASA, eles queriam saber onde era a NASA. Aí eu pedi, vocês acham que é aonde a NASA? Eles disseram, Estados Unidos. Eu fui lá, catei um mapa, né, o mapa mundi, e daí eu mostrei onde que a gente estava e onde que estava os Estados Unidos. E, nossa, foi uma aula de geografia com apenas uma historinha que as crianças criaram. Então, eu acho que a educação tem que ser isso, tem que onde partir... fica a NASA? Segundo as crianças, nos Estados Unidos. Então tá. Tá? Porque eu peguei o conceito das crianças, a gente não foi pesquisar exatamente onde era a NASA. Mas não era o conteúdo, conteúdo. Tem Não um era lugar o pro conteúdo. Loran, tá turma lá, a gente encaixa ele lá. Temos um Loran lá com as criancinhas. Ele já sabe ler. Olha ali, eu ó. sei ler mais do que uns estão aqui na mesa, não ler mais 6 linhas. Tá, virou ataque pessoal, hein? Tem 2 vagas na escolinha lá. Vou conversar lá. Então, assim, essa coisa que o Lavota também caga nas calças. Ai, meu Não Deus. te conto mais nada também. Mas, Ai, esse- meu Deus. esse que Mas isso que ela tava falando de dinâmica de aula eu acho muito legal, porque teve 2 exemplos. Teve um no ensino médio, tinha uma professora de matemática minha, Ana Rita, saudosa Ritinha. Ela pegava e ela dava dinâmicas. E tipo assim, todo semestre antes das provas ela dava uma atividade mais difícil, mais complexa. Que se você acertasse, ela te dava um ponto na prova. Tipo, uma forma de também incentivar as pessoas a estudarem. E eu lembro que teve era bem aquela época de Bhaskara, aquelas fórmulas, sabe? Serve pra nada. E daí tinha uma dinâmica que tu tinha que, tipo, tinha 2 opções, tu tinha que dizer qual que era certo e explicar o porquê com a forma do cálculo, né? E tinha uma que era muito óbvia, que, tipo, se tu olhava assim fazer o cálculo, realmente aquela ali tava certa. E todo mundo da turma foi naquela e eu consegui desenvolver, fiz o cálculo e acertei fazendo a outra. E daí ela falou assim, quem que colocou essa resposta assim? Todo mundo levantou a mão, só eu não levantei a mão. Ela, quanto é que você achou, André? Eu falei, tanto. Ela falou, então só você acertou a resposta. Tipo, daí ela fez. Nossa, eu me senti muito foda nesse dia, tá ligado? Me lembro o dia que eu me senti foda, foi o dia que eu tem uma prova de química no segundo ano do... Daquela que tu não sabia nada e acertou tudo, né? Não, ela eu sabia, porque pra mim tava muito óbvio, porque eu tinha repetido o segundo ano dedicado do faz médio. 2 vezes, né? E, cara, eu repeti de preguiçoso, não é de burro. Ela chegou assim, a professora falou, mas por que tu repetiu? Porque eu tenho preguiça. Eu fui fazer o Enem. Todas as vezes que eu fiz o Enem, eles dão uma folha de rascunho pro texto e dão outra folha de rascunho pros cálculos. Cara, eu não sei como é que eu vou bem na parte dos cálculos, que eu não entendo nada, não vou nada, eu vou meio pela lógica e eu mesmo tempo tiro nota boa, tipo, em matemática, química e coisa. E eu no... Tanto que o último Enem que eu fiz, eu usei a outra folha pra desenhar. Que eu não botei nenhum cálculo. Aí eu fiz um desenho. Pensou que era aula de arte, né? E daí tu... Não, e eu fui bem, eu não fui mal. Pegar minha nota, fui bem. Então tá, né? Desenho Naruto. Teve uma outra dinâmica. Teve uma outra dinâmica na faculdade que foi da hora, que era uma aula de economia. Eu achei muito legal.
Porque daí o que ele fez? Ele pegou, separou em grupos de pessoas aleatórias e daí ele falou assim, ó, a partir daí tipo, ele sorteou lá, pegava um papelzinho, daí tinha um país, tinha qual que era o ponto forte de venda do teu país, tipo, o teu problema do teu país, e tu tinha que fazer relações de trocas internacionais com os outros países pra tentar combater o teu, sabe? Tipo, uma dinâmica que daí toda a turma conversava, tipo, tu dava 5 minutos, as pessoas tinham que trocar uma ideia, voltava pro grupo, voltava ali, explicava o que aconteceu. Muito legal, sabe? Tipo, tal país não se relaciona com tal país por tal coisa. Daí, tipo, tinha que ser toda uma dinâmica de comércio. Diferente da aula, né, era cara? Foi uma aula de comércio internacional. Interessante, senão fica chato. Sim. Teve uma outra também que eu fiz que era uma bolsa de valores. Essa foi da hora, porque daí tinha um aplicativo da UX que eles botavam numa sala e daí era uma aula de empreendedorismo. Daí tu fazia todo o semestre o projeto e daí no final era essa aula de bolsa de valores. Aí lá tu tinha o teu trabalho, tu tinha que vender pros outros investir o dinheiro do projeto deles, tipo, no teu. Até que a gente foi em terceiro lugar no negócio. E daí, tipo, toda a rodada mostrava, tipo, num gráfico, com um painel, assim, tipo, tal empresa tá em tal lugar, tal empresa tá em tal lugar. Era muito da hora, sabe? Da hora. Eu gostei de uma aula na faculdade, cara, mesmo até hoje desse trabalho. A professora separou a gente em grupos e ela pegou um problema que tinha acontecido com algumas empresas e a gente tinha que descobrir como é que nós íamos trabalhar em cima disso, tipo de assessoria de imprensa. Como é que tu ia resolver esse problema. E eu me lembro que o nosso grupo a gente pegou de um avião que o cara tinha sido maltratado, a United Airlines. E cara, aí foi um vídeo que largaram na internet. E a nossa ideia foi combater um vídeo com outro vídeo. A gente fez toda uma ideia da gente falando. Cara, ficou muito bacana. A gente foi bem no trabalho também. E daí a gente explicou, porque a gente escolheu a parte do vídeo, que como viralizou um vídeo, a nossa ideia de fazer um vídeo era para viralizar também, entendeu? Cara, foi muito bacana. E te faz pensar, te faz sair um pouco da caixa, assim. Esse método de ensino eu acho mais inteligente. Dinâmico. Dinâmico e agradável para os alunos. Prende, porque uma aula, às vezes, parar na frente e ficar, tipo, dando uma aula de 3 horas. Mostrando um PowerPoint ali é duro, né? Sim. Tinha uma professora na Apolinário de português que ela dava... não vou me lembrar, eu acho que não era Renita, não vou me lembrar o nome dela, infelizmente. E ela dava uma aula, às vezes ela chegava do nada, ela parava e ela começava a conversar sobre as coisas do mundo. O que estava acontecendo, de notícias. E um dia ela falou assim, olha, eu sei que vocês acham que eu tomo tanto tempo, mas na verdade nós estamos estudando. Era Vera. Porque ninguém vai chegar para vocês na rua e vai perguntar se vocês sabem conjugar um verbo. Mas eles vão querer saber se vocês sabem sobre o mundo. Tem uma opinião. O que está acontecendo exatamente. Cara, e eu achava muito interessante. E aí, tanto que a turma começou a realmente prestar atenção nas coisas. A gente ia para um debate, todo mundo sabia. Os primeiros debates, todo mundo levava na brincadeira. Já estava muito tempo. Depois que a gente entendeu o conceito, a gente ia para um debate, todo mundo tinha opinião sobre tudo. Eu acho legal essa dinâmica diferente. É que o professor ele é um formador de opinião, querendo ou não, é a base de tudo que a pessoa vai descobrir no mundo, assim, parte da educação. É uma influência da criança, na real. Sim, com a aula de artes que a gente está tendo, né, que eu estou substituindo o professor, ele me deu a missão de dar aula sobre Freud. Nossa, a gente criou muito... Rapper? Eu juro que eu pensei isso aí, cara, mas fiquei quietinho. Tô brincando, Dani. Não, é pra acabar, né? Valeu, galera! Acabou, pessoal. Não, essa. Não, esse Freud. E eles começaram, professora, a gente nunca vai precisar disso na vida, não sei o quê. Pra que a gente vai precisar saber de Freud e tal? Eu disse, me diz o que vocês querem fazer, que eu digo onde vocês vão usar. Daí uma menina disse, eu quero ser psicóloga. Aí eu dei uma risada, eu disse, sabia que ele é psicanalista? Então tu vai estudar toda a tua faculdade, ele. Eu disse. É o pai da psicanálise, né? É Sim, o Freud? Sim. E daí, depois, quando eu fui mostrando o que era, os conceitos, assim, nossa, a gente desencadeou muitas questões. Eles começaram a falar até de feminismo. Falaram de feminismo, falaram sobre as questões de LGBT, porque a gente criou muito sobre a sociedade, o que a sociedade impõe, né? Porque Freud era totalmente contra a sociedade. Então, ele queria, né... O que é psicanálise? O Desculpa a rapper pergunta. também é. Eu não sei o que é psicanálise. É que vocês vieram com o pai da psicanálise, eu fiquei tipo... Eu não sei. Meu Deus, a gente não vai fazer uma aula disso, né? Não. Eu só balanço a cabeça. Meu Deus. Não, é que o Lô trouxe a cal. Tipo, eu não sei, tipo, sei lá, psicologia estudou uma coisa, acho que mais, assim, de sentido. É que, na verdade, estuda a mente, né? Mais sobre a mente, assim. Isso, estuda a mente. Que daí o Freud, ele queria saber como que o ser humano pensava, da onde que... A forma de pensamento era mais Isso. nessa levada. E ele estudava muito sobre os sonhos das pessoas, né? E por isso que ele também fazia aquelas técnicas de hipnose.
Porque dizer que era através dos sonhos que as pessoas tinham os seus interesses, né? Já fizeram o exercício de acordar e anotar o sonho? Já ouvi falar sobre, Não. mas eu nunca fiz. Faz uma hora pra te ver. Acorda, anota qualquer coisa sonhando à noite. Tá. Eu sei que o sonho tu Vai ver. começa de manhã, tu lembra mais dele do que durante a noite. Tu lembra vai esquecendo. Tu lembra ele os primeiros 3 minutos que tu acorda. Depois tu esquece. E a gente, Esquece. É bem da hora. Ó, pra jogar no bicho. e a gente lembra É da só um pedaço, né? Nenhum, Sim. Porque a É gente que dizem sonha que o muito. sonho... Exatamente, que tem vários períodos, ciclos de sono, né, que a gente vai tendo, né? Exatamente isso. Não, eu ainda tô abismado, tu perguntou, ela fez fora do microfone. Isso não! Ainda bem que tá gravado. Mas é que é muito complexo. Pelo amor falar de Deus, psicanálise. É muito complexo. Não, eu só queria o parecer geral, não queria a Mas ó, tese. rendeu 2 aulas. Porque daí a gente tinha só uma aula na semana. A gente falou numa semana e depois na outra a gente voltou a falar. Porque é um assunto que rende muito. E eu fiquei pensando que eu realmente nunca estudei isso na escola. Tem algumas coisas que acontecem no mundo que a gente passa muito rápido, ou que nem história. Eu acredito que a história deveria ser levada mais a fundo, levada mais a sério. A história, não só do Brasil, mas da humanidade, é muito pouco divulgada, muito pouco lida. É que nem eu estava ouvindo o Peninha falar sobre isso no canal dele, e ele falou que ele se irritou que ele sabia mais da história americana do que a história do Brasil. E por isso que ele começou a ler muito historiador brasileiro. E, cara, Ele hoje é em dia historiador, né? os livros dele é incríveis. Ele é o cara, eu acho, que mais entende É que sabe o que eu acho, da história Luan? do Brasil, é ele. É E sem ninguém tempo, estuda. irmão. Eu acho Não. que é sem tempo, na real. Eu acho que é muito conteúdo pra pouco tempo. Pensa tu preparar. Por isso que eu acho que a escola deveria também ser assim, focada em áreas. Tipo, tu dá uma educação básica quando é criança, tipo, tem, sei lá, seus 9 a 10 anos ali, e depois tu começa a destinar. Até a faculdade poderia ser mais assim, destina pra áreas mais específicas do que tu quer estudar. Tipo, tu quer ser uma parte mais voltada pra matemática, então vamos focar em áreas mais voltadas pra área da matemática. Claro que tu vai ter uma básica ali de artes, de outras áreas, mas assim, foca no que tu quer estudar. Hoje o cara sai do colégio sabendo calcular velocidade e sabendo tabela periódica e tudo, mas não sabe montar um currículo, cara. É bem isso aí, É um sabe? bagulho simples que tu vai precisar uma vez, outra na vida vai precisar. Que a vida prepara, mas tipo, a escola não Não, prepara. a escola não Tá, prepara. mas falando... Educação financeira, uma coisa que as escolas, na minha época, pelo menos, cara, tu não sabia administrar dinheiro. Tipo, na escola deveria ser uma matéria básica, Sabe assim. um bagulho? Na oitava série tinha uma professora e ensino religioso tinha, não sei se tem nos colégios ainda. Tem. Daí, só que ela não ia pegar ensino religioso. Ela falou que é uma coisa que não devia ter nos colégios, ela ia dar outro tipo de aula meio livre. Daí ela mandou fazer uma paródia lá, ninguém se animou. Ela perguntou, minha primeira nota vermelha foi essa paródia, aí foi 13 que eu tirei de 15, tinha que tirar 15. Daí ela falou, o que você quer estudar? Daí todo mundo da sala concordou, educação sexual. A gente tava ali com os 13, 14 anos ali, e era uma coisa que ia ser da hora estudar naquela idade. Exato, entendeu? Às vezes falta essa aí de destinar algumas coisas. Mas falou na falta de tempo. Por que então não diminuir algumas coisas do currículo, retirar algumas matérias que não vão ser tão usadas? A gente falou, então, dar um direcionamento. Tira a educação física, né? Cara, Não, eu não vou dizer... tá louco. Não, Ele eu não vou desenvolve dizer... muita habilidade. Cara, eu não vou dizer, tipo assim, tirar tipo, a educação física, mas eu digo que nem a ensino religioso. Me desculpa, mas não é uma matéria que é levada realmente a sério. Sociologia, de repente podia abranger mais coisa, ter mais aula. Mas é que era eu acho que, uma aula por semana de sociologia. eu acho que todas as matérias precisariam de mais tempo. Eu acho que a escola, tipo, a educação Escola deveria ser integral o dia inteiro. é o certo. A real é Eu mesmo. acho, falando assim, ó, Eu já deveria saí ser do colégio então, eu acho que não deveria ser então de segunda a sábado estudar. Eu já saí mesmo. Ah, tá. De segunda a sábado, manhã e tarde. Manhã e tarde, Ah, nossa, Das ótimo. 7h30. Vote em assim, mim. ó, das 7h30 às 5h18, Direto. uma hora de almoço pra eles verem como é que é uma firma. Não, cara. fechou. Prepara pra firma já. Não. Botinão, calça azul, jaleco. E se ratear, se pegar a recuperação, é que nem serão daí. É. É mais 3 horas. Mas essa semana mesmo eu tava conversando com o Ivanei e eu disse que não vai demorar muito para isso mudar, por causa que, como a internet tem muita informação, as crianças já vêm com as informações. Então, aquele conteúdo que tu tem para dar, as crianças já sabem. Aí eu também acho O ensino americano... Então, a gente vai ter que Só ter um- outras habilidades. Sim. O ensino americano é um horário diferente, né? Ensino começam, americano acho, é por às turno. 8. É por Sim. turno. Não é porque eles começam às 8 e terminam às 3 da tarde? Não, tem Não, é um negócio bagulho desse? assim. Porque- É mais tempo pra estudar. Não, eu também acho que deveria ser melhor dividido, que nem ela falou agora que tem internet, esses negócios. Por exemplo, na minha época a gente tinha que às vezes a professora de ciência chegava lá, eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 10 até a hora de eu ir embora, eu tenho que dar um visto no caderno de vocês.
a gente copiava que nem um retardado o mais rápido possível. E ela lá e dava um certo que não era retardado, também nem olhava, sabia que tinha bastante coisa. Tipo, já tá tudo escrito no livro. Qual a necessidade de ter que escrever no meu caderno? Tipo, vamos fazer uma leitura. Mas isso aí é um bagulho que tu pegando e escreveu. Pelo menos assim, se eu escrever, eu não preciso tentar lembrar depois. Se eu escrever, não consigo lembrar. Mas aqui que tá. Eu achava desnecessário, porque, tipo, já tá ali, vamos, tipo, em vez de pegar e ficar 50 minutos resumindo, lê 3 vezes o texto. Lê com calma, lê um parágrafo de qualidade. Eu prefiro escrever. Tanto é que quando eu comecei a fazer o podcast, eu tinha um caderno. Lembra que eu tinha o caderno e botava tudo ali os bagulho? Porque eu escrevendo eu consigo lembrar melhor. Cara, eu acho. É que cada um tem uma habilidade diferente. Eu sou um tipo de aluno que eu... Tu não é, mano? Eu sou aluno. Eu Não ainda é. tô estudando. Me respeita. Quando foi pro colégio a última vez? Não, mas eu tenho aula na faculdade. Quando foi pra faculdade da última vez? 2019. Aí, ó. Tá, mas acontece, né? EAD, tá, entendi. EAD. EAD. É o Covid. É o Covid. É por isso que ele é assim. Não, Esses dias a guria perguntar, o Luan se formou, sei o quê. Não se formou ainda. Ainda não, já faz 6 anos. Aí vai mas lá, eu comecei depois do que ela. ajudou todo apoio. Obrigado. É tipo amigos assim que eu preciso. Exatamente. Me apoie. Não, mas eu sou um aluno, eu gosto de prestar atenção quando o professor tá falando, explicando. E, cara, eu consigo prestar atenção ali. Mas senão, se eu perder ali a explicação, eu ter que estudar depois, não me rende. Se eu não entender o que o professor falou, eu não vou conseguir depois estudando em casa, sozinho. É na hora da explicação. Eu fico quieto na hora da explicação, aí eu entendo. Cara, que nem matemática. Hoje em dia eu vejo que as coisas que eu fazia errado na época de escola era tudo mais por, digamos, vadiagem, vontade de ficar conversando, do que se tu parar realmente pra prestar atenção no professor, tu vai ver que tudo é mais, menos, multiplicar, dividir, pronto. Não que nem química, cara. Química é só a fórmula. Química e física é só a fórmula. A hora que tu entende isso aí é fácil. Tem que entender a lógica do negócio. Não, é porque hoje em dia eu peguei uma prova minha, eu não entendo como alguns cálculos estavam tão errados. Gente, é só pegar o cálculo e fazer o cálculo, tipo assim, ó. Não, tipo assim, ó, porque a maioria das coisas tu vai pegar um número, aí tu vai somar com o número, aí tu vai multiplicar por outro e dividir. Não tem como errar, cara. Como é que eu errava? Eu era muito burro. Não é burro. Sim. É só habilidade não desenvolvida. Burro. Tá, e agora, se tu pegou uma criança que nem o Luan, que não conseguia desenvolver habilidade, como é que você faz, assim, tipo, como que você vai tratar essa, tipo, a forma de desenvolver essa criança aí? É um exemplo? É um exemplo? Não. Fictício. Obrigado. Isso, claro. Claro. É um desafio, porque cada criança aprende de uma maneira diferente, que nem o Luan disse, se ele não prestar atenção, que a professora está falando, ele já não sabe mais. Então, é isso que a gente tem que observar, como que a criança aprende, né? Aquela criança, se tu der uma coisa que ela gosta, tipo, o desenho, se ela não consegue ler, se tu pegar o desenho que ela mais gosta e estimular através disso, ela vai aprender bem mais rápido do que se tu pegar algo que ela não tem interesse e aplicar em sala. Então, às vezes, tu tem que partir do interesse da criança para ela conseguir se desenvolver. Bem da hora, bem interessante esse ponto aí. Eu tenho uma questão bem séria agora. Ai, meu Deus. E a hora do recreio é tão bom para os professores como é para os alunos? Que Eu saudade, sempre quis entrar tá? na sala dos professores na hora do recreio pra ver o que eles O que faziam. vocês conversam? Conta. Conta essa resenha. É um bastidor que todo mundo tem uma curiosidade. Porque o professor tem até o banheiro exclusivo. Claro. Deve ter até tampa no vaso. Nenhuma pichação na parede. E Nenhuma, e nenhum verdade. papel no teto. Nenhum. Claro, né, professor? Tem que dar exemplo. Claro. Né? Mas na sala dos professores eu sou aquela observadora, que não conversa e observa tudo que eles falam. Vocês ganham café com pastel? Não ganha. A gente tem que pagar. A gente faz aquela vaquinha, divide, mas tem, né? Mas Tem, tu tem que mas fazer a vaquinha e dividir lá o dinheiro, mas daí tem. Cara, que eu me lembro. Mas não é a escola que dá, não. Eu me lembro que na época da escola tu subia lá em cima e estava sempre numa resenha, tomando café, coisa e tal. Melhores amigos. Melhores amigos lá dentro da coisa. Mas que saudades do recreio, porque agora a gente não tem na pandemia. A gente Deu dá pra aula voltar agora, acho que 2022 já volta, será? Presencialzão, assim? até não passar, acho que não vai voltar. Mas se não voltar obrigatório, eu acho que a gente vai ter uma perda muito grande na educação. Porque se não é obrigado, eu não vou voltar, né? Grande parte, né? Principalmente os adolescentes. Os pequenos vão, né? Porque a família leva, mas os adolescentes, olha, de uma turma de 30, eu acho que se vai 10 é muito. Tá, e a questão da vacinação, porque os professores não foram tidos como prioridades, né? E aí agora o ensino está sendo prioridade. Vocês vão ganhar vacinação antes? Acho não? que os professores já se vacinaram, não? Sim.
Já A vacinou? primeira dose, sim, Sim, Tá já. bom. sim. Ah, nóis, Informação do Luan. Eu não sou professor. Dani, Sim, mas já se vacinou já. também, né? Na sua cara, sociedade. Nessa cara. E não foi Com por morbidade. Não foi, seu vergonha. Foi por causa do meu trabalho. Aham. Podem ver. Não, se fosse por isso, o Denis já teria se vacinado também. Não. Por que não? Não sei. É por isso. A diferença é que tu é branco, só isso. Nossa. Desculpa, Meu Deus. Denis. Fica. Me Gente, desculpa. vamos puxar pro final, já tá uma hora boa, eu acho, agora, né? Acho que tá na hora de acabar, né? Dani, eu gostaria que você desse um conselho pra quem quer começar a ser professor ou entrar pra essa área da educação aí. Cuidar do filho dos outros. Paciência. Paciência. Para entrar na área da educação, tem que ter em mente que você precisa ter muita paciência e tem que querer ensinar. Não vai entrar achando que vai ganhar dinheiro, né? Que isso não existe no nosso Brasil. Né? O professor não ganha milhões, a gente ganha muito pouco para fazer o que a gente faz, mas tem que amar o que faz. Já te tiraram do sério na sala de aula? Já. Aí conta até 10. Já respira, conta até 10. Chama a direção em alguns casos. Obrigado em outros. Já teve que separar a briga? Não. Não, porque eu sou com os pequenos, eles não brigam assim. Como não brigo? Os adolescentes até diria que teria que separar, mas eu não dou aula para os adolescentes, só tô lá. Ah, para que dois pequeninos nunca se chutaram na sala. Só se for no recreio, mas daí o recreio não é comigo. O recreio é pra isso. O recreio é pra resolver as tretas da sala. Aí o recreio daí é... Lá teve uma vez, Não sei. saudosa Janete, professora de matemática, saiu da sala. A gente tava na 8ª série, eu acho. Aí, tipo, de manhã tinha uma turma nossa e de tarde tinha as crianças. Né? Aí a professora saiu da sala, começou aquele tumulto de colégio, daí tinha um trabalho de isopor em cima de um armário. Os guris jogaram no ventilador, mano. Quando a Janete entrou na sala, tava caindo o isopor devagarinho, assim, parecia neve. Aquele dia torrou na nossa, assim, diretora, olha, faltou espancar a gente na sala. Saudosa Janete. Cara, antigamente os diretores, eles eram mais bravos também, né? Na real, a diretora da minha escola, ela era muito pressão psicológica, cara. Teve uma vez que sumiu o livro preto da sala. As gurizadas tacaram, uma guria roubou, porque tinha, tipo, era uma quantidade, ela chamava os pais numa treta. De anotação. E roubou e jogou tocou fogo no caderno. E daí, tipo, ela falou, beleza. Começou, tipo, meter, chegou assim, não, mas quem que foi, né? Daí ninguém se entregava. Ela, não, beleza. Tipo, como se não tivesse ligado pra nada, né? Aí chegou na época dos passeios. Não, a turma de vocês não tem passeio por causa disso. Mas se vocês falarem quem foi... Aí começou a fazer esse jogo psicológico, assim, começou a apertar o cerco e interrogar um por um, assim, ó, Foi um cara. bom passeio, André? Não, foi um excelente passeio. Mas, ô, louco, mano. E ela tinha muita noção psicológica, assim, de mexer com o sentimento das pessoas, velho. De uma turma, quantos tu acha que entregou? Não, na real, a guria se entregou, não aguentou a pressão. Ah, Não aguentou a pressão. Imagina, todo mundo sabia quem era. Hoje ela tá desaparecida. ela não aguentou a pressão. Pressão de quem? Da turma. Beto Carreiro. Tu é louca? Gente, acho que é isso aí, então. Muito obrigado a Dani de dispor seu tempo de vir aqui ouvir essas bobagens que a gente fala aí e participar, trazendo essa visão de professor. E dar uma aula para nós. E dar Obrigado. uma aula, dar uma Obrigado, aula. prof. Obrigada. Então eu. tá. Já te chamaram de mãe alguma vez na sala de aula? Até de vó. Até de vó? Não, eu perguntei isso aí que eu lembrei que uma vez eu chamar a professora, eu chamei de mãe, cara. Eu também já Até chamei de você vó. de mãe. A tia, a avó. Essa semana ainda foi que meu aluno De me vó? chamou de vó. Daí eu voltei e disse, como assim, vó? Eu tô tão velha assim. Não, de mãe tudo bem, mas avó não, É né? um reproved. Primeiro aluno reprovado no município. Então tá, gente. Muito obrigado. Nos Valeu, vemos quinta-feira valeu, para mais um galera. podcast 880. Até Valeu! quinta. Abraço.